BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende. O desenvolvimento de negócios no mercado jurídico é essencial para garantir a sustentabilidade e o crescimento dos escritórios em um ambiente cada vez mais competitivo e orientado por resultados. Ele envolve a criação de estratégias para atrair, reter e expandir a base de clientes, promovendo uma atuação mais proativa e alinhada às necessidades do mercado. Ao integrar marketing, relacionamento, inteligência de mercado e posicionamento estratégico, o desenvolvimento de negócios permite que os escritórios se diferenciem não apenas pela qualidade técnica, mas também pela capacidade de gerar valor, fortalecer marcas e construir relacionamentos de longo prazo com seus clientes. Este é o tema do nosso episódio de hoje, aqui no BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Eu sou seu host, Gabriel Bedini, especialista em desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Estamos aqui com Natasha Naim, Chief Business Development Officer do Campus Melo Advogados. Natasha tem quase 20 anos de experiência no mercado jurídico. Sua experiência jurídica combinada com profundo conhecimento operacional, capacidade de conectar pessoas e construir relacionamentos de confiança, agregando valor a todas as iniciativas em que está envolvida. Natasha, seja muito bem-vinda e obrigado por aceitar o nosso convite, viu? Obrigada a você, Gabriel. É um prazer estar aqui hoje batendo esse papo. Estou muito feliz aqui. E, Natasha, queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória para a gente. Como você foi parar no desenvolvimento de negócios? Eu trabalho no Campus Melo Advogados já tem 12 anos, fiz 12 anos esse ano. Tenho bastante orgulho de trabalhar aqui, da minha trajetória profissional aqui. Eu sou advogada de formação. Acho que há uns 5 anos atrás, mais ou menos, eu sempre tive dúvidas a respeito. Acho que todos os advogados, no final, quando a gente conversa, eles falam sobre essas dúvidas que eventualmente aparecem, né? E eu tinha elas também, mas em algum momento eu falei, gente, acho que o direito acho que já deu, não é para mim, etc. E aí eu pensei em sair do escritório e o Fábio Campos-Melo, que é o Managing Partner do escritório, nessa época, acho que ele tem uma grande habilidade com pessoas, né, em saber o melhor que cada um tem para agregar e etc. E acho que ele viu algo que talvez nem eu sabia, e aí ele me convidou para abrir e começar essa área dentro do escritório que não existia ainda. Na verdade, ela existia, mas ela era combinada ali com marketing, era marketing e BD, mas não tinha tanta robustez naquele momento, acho que há 4, 5 anos atrás. E aí, na época, eu falei, gente, mas como é que eu vou fazer esse movimento, né? Fiquei um pouco insegura e tal, mas ele me apoiou. E acho que há 4 anos a gente tem construído essa trajetória no escritório, tem sido uma trajetória muito feliz. Acho que a gente conseguiu alcançar bastante coisa e acho que um pouco do que a gente fala para os nossos, até aqui dentro, né, para todo mundo, que a gente precisa entender do business do cliente. Acho que essa foi a grande sacada do Fábio, né, porque ele acabou me levando para uma cadeira onde eu conhecia muito do business, isso de fato fez muita diferença. Então, acho que essa é um pouco da minha história, foi uma mudança e um shift muito feliz. Acho que nem eu sabia que seria tão bom, mas hoje, de fato, eu tenho muito prazer em estar nessa cadeira. Natasha, é muito legal, mas Natasha, eu fiquei curioso aqui. Como que foi esse papo? Porque você vai falar, Fábio, eu acho que eu vou ficar mula daqui, porque, na verdade, não é isso que eu quero, desistir da vida de ser advogada, embora eu goste do mercado jurídico. Porque não deve ser uma conversa fácil, né? Também não é um negócio... Não é uma conversa. E não é fácil, porque você falando parece que foi tranquilo, assim, não foi virar a chavinha. Foi zero tranquilo, na verdade, né? Na época, ele foi muito generoso, ele é uma pessoa muito generosa, e ele virou para mim e falou, Natasha, faz o seguinte, quando eu falei que eu queria sair, que, né, eu liguei para ele, falei, Fábio, acho que não, já deu, já fiz tudo que eu tinha que fazer, foram muitos anos de escritório, e ele falou, faz o seguinte, porque acho que nem ele sabia a resposta, né? Ele falou, vai para casa, fique em casa aí uns meses, o tempo que você precisar, e vamos pensar nesse meio tempo e a gente volta a conversar daqui a pouco. Então, eu fui para casa, sem ter a menor ideia, ficava todo dia me cobrando, eu tenho que ligar para ele, o que eu vou falar e tal. E eu acho que ele também pegou esse tempo para ele, foi refletir sobre o que ele podia fazer com isso. E, na verdade, até corrigindo, ele virou e falou assim, faz o seguinte, volta para o escritório e você vai começar a entrar nas reuniões comigo. Reuniões de back-office. E aí eu ia para essas reuniões, a gente não tinha nada muito definido. Eu sou uma pessoa que eu amo pessoas e amo relacionamento, e sempre gostei, acho que ele sabia desse meu ponto. E também, eu sempre achava até que talvez
eu iria mais para a área de gestão, né? Eu sempre pensei que seria o caminho. E quando eu comecei a entrar mais nas reuniões com eles de back-office e tal, e eu conhecia muito da estrutura do escritório, e as pessoas do escritório, que isso também fazia muita diferença, eu ia palpitando aqui, ali e tal, e aí eu comecei a me aproximar mais da cadeira de marketing, da Camila, que é uma excelente profissional aqui do escritório também, que sempre foi muito generosa e sempre dividiu muito comigo. E aí acho que ali a gente foi descobrindo que existia uma oportunidade que iria agregar muito para o escritório e que eu também poderia agregar muito para o desenvolvimento, enfim, da área. E aí foi assim, mas foi muito doído, assim, não foi um processo fácil, porque, obviamente, são anos de estudo, né, eu tinha minhas dúvidas, mas eu sempre fui uma advogada comprometida, né, então, assim, você abrir mão também do direito para seguir ou tentar seguir uma coisa nova que você não sabe como é e onde vai dar, não é fácil, não é fácil. Tem uma questão de ego também, né, sem nenhuma hipocrisia, enfim, então, mas olhando de trás para frente, porque na vida a gente só olha as coisas de trás para frente, eu acho que foi uma escolha muito feliz, assim, acho que feliz talvez seja em uma palavra, uma boa definição. Natasha, que legal. Você sabe que eu estou me identificando bastante com você. Quando eu tinha me formado na OAB, eu fui falar com um cara que chama Thelmo Arbex, que é sócio fundador do Arbex Advogados. E ele é um cara que eu sempre admirei, assim, porque ele tinha uma visão de negócio. Nos escritórios eu sempre quis trabalhar mais com ele, né? Eu tinha estagiado, depois um advogado foi falar com ele e falou, Gabriel, vem trabalhar comigo. Eu falei, tá bom. Mas o que eu vou fazer? Porque eu nem sabia o que ele fazia, na época era direito imobiliário. Pô, não, você faz 70% do seu tempo você é advogado, faz trabalho de advogado. Eu falei, tá bom. Mas 30% do seu tempo você faz o que você quiser no escritório, para melhorar. E aí, porque foi mais ou menos, né, acho que, né, às vezes as proporções foi mais ou menos o que eu falo. E esses tipos de conversa dá uma não tranquilidade, dá um medo, né, porque tem uma responsabilidade, mas você vê que tem pessoas que estão enxergando o seu potencial, o que você pode entregar, que eu acho que quase dá um acalento no coração, assim. Você tem um voto de confiança, né? Exato. E é bacana, assim, então, eu não sei o quão comum são essas histórias no mercado jurídico, porque normalmente o mercado jurídico ele é mais encaixado, né? Quando ele, assim, mais dentro da caixa. Eu me lembro que quando ele falou isso, foi exatamente o que eu pensei. Falei, gente, mas o que eu vou fazer? Assim, ou é ser advogado ou imobiliário. Eu vou ser advogado ou você não é advogado. E quando você abre, né, tem tanta criatividade, tem tanta fluidez que cabe ali, você pode transbordar de tantas formas, enfim. Acho que ele foi... Não é à toa que ele comanda o escritório, né, há tantos anos. Que legal, Natasha. Natasha, vamos lá. Na sua visão, o que é o desenvolvimento de negócios? É marketing? É rankings? O que é? Não. Definitivamente não. Enfim, o desenvolvimento de negócios é você olhar a linha inteira, né? Olhar toda a cadeia, você conseguir conjugar tudo isso, né? Você pensar estrategicamente com os dados, né? Que hoje em dia tem uma enxurrada de dados por aí, é você pensar na experiência do cliente, é você juntar isso com o ranking, é você juntar isso com o que de fato qual é a dor do cliente, é você entender qual é a demanda do cliente. Às vezes a demanda que o cliente tem não é de fato a demanda que ele tem, né? Porque muitas vezes você consegue trazer uma solução que não é o que ele está imaginando que seria que seria o que ele precisa. Então, eu acho que assim, o desenvolvimento de negócio não é só, e também não é só aquela coisa de você chegar na frente do cliente e tentar vender sua área, né? Aquele pitch vazio, né? Aquela coisa de vou apresentar o escritório. Você pensar isso de uma forma sistêmica, única, unindo forças de todo mundo que, pensando pela perspectiva do escritório, unindo as forças de pensar no coletivo e como que a gente pode usar as sinergias ali da melhor forma possível para você manter o cliente e conquistar clientes novos. Sensacional. E, Natasha, a gente estava conversando no podcast, antes do podcast, e a área tem ganhado mais destaque nos últimos anos, e as pessoas têm vindo atrás, né, para saber o que buscar profissionais e tudo mais. E eu queria saber por que na sua visão, por que esse tema tem ganhado tanta importância? Eu acho que o mercado mudou muito, né? O contexto mudou muito. Antigamente, você tinha poucos escritórios, não poucos, mas você tinha a quantidade era menor de escritórios bons. Hoje em dia existe uma enxurrada. Se você olhar o número de formandos, né,
de advogados é uma coisa assim, sei lá, acho que talvez seja a profissão que mais tem advogados formando e, obviamente, isso se reflete no número de escritórios. A qualificação técnica também dos escritórios muitas vezes é muito parecida, obviamente, quando você tem especializações, tem escritórios que são mais nichados e outros, mas existe uma comodização, né, um pouco da advocacia. E é isso, assim, quando você vai buscar um cliente, hoje não adianta mais você falar de qualidade técnica, né, isso é um ponto de partida. Eu acho que, além disso, os jurídicos internos também mudaram muito, né? Hoje em dia, eles são os centros de inteligência. O centro de inteligência do jurídico está em muitas empresas, né? Então, sim, quando o jurídico vai contratar um escritório, a barra já está lá em cima. Então, assim, você realmente precisa de estratégias de desenvolvimento de negócio e cultivar isso dentro dos escritórios para você entender como é que você chega melhor e além da capacidade técnica, você tem que entender do negócio do cliente, você tem que ajudar os diretores jurídicos, as lideranças jurídicas das empresas a pensar no negócio, né? Como é que o jurídico vai ajudar no financeiro da empresa, no core da empresa, e não só um custo, né? Ser um custo para as empresas. É isso, é interessante isso, né, Natasha? Porque a gente pensa, você vê, né? Às vezes o pessoal, vamos dizer, o que acaba acontecendo muitas vezes, o que é natural nos escritórios é uma divisão entre o administrativo e a galera do core business, né, que a gente estava falando, que são os sócios, advogados, todo o corpo jurídico ali. E às vezes eles falam, beleza, o administrativo ali está aqui para suprir o negócio, é custo. E você vê que no mercado é uma visão engraçada disso, porque o jurídico, na verdade, é visto como custo, e eles acabam fazendo isso dentro das próprias empresas. O que você acha disso? É isso mesmo? Porque o desenvolvimento de negócio foi pensar, tá no back-office, mas é custo? Tem que ser visto como custo, e beleza, investimento ali, mas é custo. Eu não acredito muito nisso, não. Eu sou mais do coletivo, assim. Até aqui no escritório eu converso muito sobre isso, né? Eu acho que tem uma dinâmica dos escritórios de uma forma geral que eu acho que é comum das empresas de serviço, né? De ter essas células. São as lojinhas dentro de uma loja maior. Eu acho que muito do papel assim que eu tenho aqui, que eu incentivo muito, é a gente trabalhar no coletivo. Legal. É todo mundo entender que no fim do dia, se cada um fizer a sua parte, isso gera um resultado maior para todo mundo, né? Independentemente se a pessoa está no core ou se a pessoa está no... A gente tenta não usar essa diferença de front office e back office, a gente evita usar esse termo justamente para, enfim, não fazer essa diferenciação. Eu acho que essa diferenciação ela não agrega muito se você tenta diferenciar dessa forma, né? Porque senão você tenta trazer um grau de importância para um time e desimportância para o outro, que eu acho que não é produtivo para a organização como um todo. Não, eu concordo plenamente, na verdade, porque às vezes eu acho que, no fundo, do que eu vejo, se um escritório está com back-office, que fala que back-office tem que atender os sócios, os advogados, tem um problema muito grande para mim, porque quem tem que ser atendido, na minha visão, é o cliente. Porque é isso que vai fazer a perenidade do escritório. Porque se o back-office está ali só para atender os sócios, ele não vai estar pensando no negócio, vai estar pensando em atender uma demanda. Perfeito. Não vai estar pensando em como crescer, vai ficar apagando incêndio. Perfeito. Não, e se você parar para pensar em termos de experiência do cliente, que é algo importante para desenvolvimento de negócio, o cara é o faturista. Se a fatura vai errado porque ele fez algo errado, a experiência do cliente não vai ser legal, né? Então, assim, estou tentando usar um exemplo prático. Sim, mas é isso mesmo. É isso. Sei lá, posso usar... Eu fiz uma palestra há um tempo atrás aqui para o escritório, que legal. Foi para o escritório inteiro, né? Foi um retreat de sócios que eu trouxe um vídeo, que é um vídeo sensacional, que mostra da importância de um parafuso num carro de Fórmula 1, né? Porque, assim, o parafuso, se der problema naquele parafuso, acabou toda a corrida, né? Então, eu quis mostrar isso para o escritório inteiro, para mostrar a importância que cada um tem, né? Em todo o ecossistema, assim, em todo o tamanho do escritório, cada pessoa, assim, não minimize o seu trabalho, não ache que o seu trabalho não é importante, porque, cara, cada coisinha vale muito, cada iniciativa, enfim, seu papel é importante no todo. Eu gosto muito dessa ideia, tá? Acho que tem uma história que falam que acho que era o Kennedy, o John Kennedy, que estava indo visitar a NASA, que ele encontra o faxineiro lá e pergunta qual que é o seu trabalho, ele fala igual as pessoas para o espaço.
E aí, na verdade, você vai olhar, mas está levando lixo, mas se não tiver limpo aqui, isso daí pode atrapalhar tudo, e é exatamente o que você está falando. Então, eu concordo 100% nisso, Natasha, é muito legal isso. Natasha, você está hoje no escritório Full Service, que é o Campus Melo, é um grande escritório, e a gente vê que a área de desenvolvimento de negócio nos grandes escritórios faz muito sentido, mas você acha que faz também nos escritórios menores, ou até para advogado autônomo, ou é só um negócio para os grandes escritórios? Eu vou responder categoricamente, sim. Para todo e qualquer escritório, considerando o contexto de hoje. Eu acho que, obviamente, dependendo da estrutura do escritório, do grau de maturidade do escritório, a estrutura vai ser diferente e a forma como a pessoa que está liderando, ou sei lá, talvez alguns escritórios nem precisem ter uma área para isso, mas eu acho que a cultura de BD tem que ser algo que tem que ser instilada no empreendedor, né? Vou chamar aqui o sócio de empreendedor. Ou, enfim, em todo mundo que está ali, e não é só no sócio, né? Uma coisa que eu bato bastante aqui na tecla, a gente tem feito treinamento com associados, e aí a gente também vai aprendendo com o tempo, né? A gente começou pensando, vou fazer treinamento com os sócios sêniores. Não, você vai fazer treinamento com os sócios com os associados júniores também, né? O bacana é todo mundo começar a ter essa cultura desde cedo, que eu acho que é algo que há um tempo atrás, enfim, os sócios que estão hoje no topo da cadeia, eles também não tiveram esse treinamento, mas hoje, por que não começar desde cedo? Né? Porque eu acho que isso também tem muito de... Talvez o júnior já esteja um pouco aberto para isso. Sim. E o júnior já está em contato com o cliente, então ele já participa da jornada do cliente. Né? Então, enfim, respondendo a sua pergunta, para não fugir muito dela, eu acho que tem formas diferentes de fazer isso. Então, se você está numa boutique ou num escritório que tem uma estrutura menor, os líderes podem instilar essa cultura e ajudar nesse processo. E, sei lá, pensando em questões práticas, talvez as métricas que você vai usar para cobrar essas pessoas sejam métricas diferentes, né? Sei lá, você tem produzido conteúdo, você tem participado de eventos, né? Incentivar e mensurando o quanto que as pessoas têm feito, de fato, de iniciativas de BD, sei lá, vamos chamar assim, e, obviamente, em escritórios. E aí, eu acho que tem uma diferença interessante, que é assim, não necessariamente o escritório que é grande já tem uma cultura de BD que está muito madura, né? Então, talvez, eu nem diferenciaria em escritório pequeno e grande, mas em grau de maturidade, né, de cultura. E aí, trabalhar nessa cultura de step by step, porque também, se você chegar já com métricas que são muito ambiciosas, você vai desengajar a turma. Eu concordo. Eu, às vezes, quando a gente começou esse trabalho, eu lembro que, às vezes, eu via uns conteúdos que eram muito bacanas e eu segurava, eu falava, eu não vou mandar isso ainda, porque eles não estão prontos para receber isso, ou para que eu cobre eles disso. Então, você tem que ir entendendo o público e trabalhando só aos poucos. Baby steps, né, Natasha? Baby steps. Você sabe que eu concordo com você nisso. Eu acho que, às vezes, a gente vai pensar, muitos escritórios pensam no desenvolvimento de negócio apenas para os sêniores, e eu acho que é uma besteira isso, porque, na verdade, a minha visão é que o desenvolvimento de negócio, pensar de uma maneira de visão de negócio, tinha começado na faculdade. Já tem essas matérias, o empreendedorismo jurídico, o empreendedorismo na faculdade de Direito. Mas, pelo menos na minha época, não tinha não tinha um cara que estava em empreendedorismo, nem não estava no mercado jurídico. Como que vai saber o que tem que ser? Mas se você preparasse e mostrasse, olha, você tem que saber para onde você quer chegar, o que você quer vender, qual o caminho ali, e pensar num plano de negócios desde o começo, que dá para você começar como estagiário, pensando, sei lá, na meta daqueles próximos 5 anos ali do início da faculdade, é você virar advogado. Se você começar a pensar no viés de negócio, se preparar essa galera, você vai poder atender muito melhor os clientes, né? Eu acho que falta essa visão, infelizmente, ainda no mercado jurídico. Mas quando você traz isso, me dá um pouco mais de esperança de que as pessoas realmente estão olhando para isso e tem que olhar, né? Uhum. Então, e eu queria saber, né, Natasha, você migrou, né, de advogada para a área de desenvolvimento de negócios. Eu queria saber, na sua visão, quais são as habilidades cruciais para quem quer trabalhar na área de desenvolvimento de negócios? Eu acho que são algumas. Acho que a primeira delas está muito preocupada com dados hoje, né? Eu acho que você tem que estar muito atenta. Você tem que, se você tiver numa... E aí eu estou falando assim, desde o advogado que precisa ter as habilidades ou alguém que está no in-house ajudando os advogados nessa jornada. Então, assim, não dá mais para tomar decisão. Acho que o mercado era assim, né? Antes era muito, especialmente os advogados, de uma forma muito intuitiva. Aí você tinha aquela classificação de quem era o rainmaker, quem tem habilidade. Eu não tenho habilidade, eu sou mais técnico. Hoje em dia isso foi desmistificado. Então você precisa desenvolver
E, gente, às vezes é contenção de danos, né? Se você é melhor técnico, cara, você vê ali o que você tem que fazer para ter o mínimo, porque não vai dar para não ter mais, né? Tem que ter. Acho que essa é uma habilidade importante. Acho que se comunicar de forma clara e objetiva, porque nessa enxurrada de informações e dados, quanto melhor você conseguir dar as informações e se comunicar de forma simples, mas com consistência, isso passa muita credibilidade, né, para as pessoas. Ter uma escutativa, né, é muito mais fácil a gente ficar falando de si, ou, enfim, falar do que a gente sabe, do que ouvir com profundidade o que as pessoas têm para dizer, e só com esse repertório que você obtém de estar ali ouvindo o seu cliente, você consegue ter insights e pensar em soluções, né, para aquela pessoa. Visão de negócio, que eu já falei também, importantíssima. Não basta mais habilidade técnica, você de fato tem que entender qual é a dor, né? Então, por exemplo, quando você vai para um cliente, você tem que saber, cara, qual que é a meta desse cliente, né? Qual que é a razão pela qual ele vai me contratar, qual que é a agenda, né? Tentar entender qual que é a agenda daquela pessoa, que não necessariamente é o que você acha que é, né? E por fim, acho que networking, acho que é super importante, mas também não é qualquer networking, né? Eu acho que eu sou uma pessoa que eu gosto muito de me relacionar, mas eu sei que isso também não é para todo mundo. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas eu tenho uma crença que não é limitante, que eu, enfim, é uma crença que é minha mesmo, acho que eu nasci com isso e ela me abriu muitas portas, que eu acho que todo mundo, sim, que a gente sempre tem um ponto de contato com as pessoas. Se a gente buscar, sempre vai existir algum assunto, sabe? Pode acontecer de ter alguém que você fale, nossa, a pessoa não tem nada a ver comigo. E assim, se for esse caso também, eu acho que não tem que forçar e não vale a pena, sabe? Mas eu acho que, assim, no geral, até quem é muito diferente de você tem alguma outra coisa para trazer uma reflexão, um ponto de vista. Então, eu acho que investir em relacionamentos, mas em relacionamentos de valor também, faz bastante sentido. E é uma habilidade importante. Não, concordo plenamente. E o que você falou de gerar o rapport, né, de você buscar ali realmente, mas conexão verdadeira, né, Natasha, que acho que é isso que você traz. E tem um livro só que eu lembrei na hora que você falou da agenda, tem um livro que chama Agenda Oculta, eu estava buscando aqui, do Kevin Allen. Vale muito a pena a leitura, não sei se você já leu ele, mas é que eu lembrei na hora que você falou. É sensacional. Fala disso, você entender a agenda que está por trás ali do cliente, o que está fazendo ele tomar decisões. Eu vi uma vez, eu não lembro onde que foi isso, mas de um advogado, que ele falava que para entender o que sei lá, um CFO ia decidir, ele ficava olhando as vagas no LinkedIn, para a descrição de cargo de CFOs e tudo mais de cada empresa que ia lançando, ele conseguia ver mais ou menos o que aquele cara ia ter que fazer. Obviamente que não é 100% daquilo, sim, mas aquilo dava uma noção do que precisava e quais eram as prioridades daquela pessoa. Então, acho muito legal isso que você traz. E, Natasha, queria que você também pudesse falar um pouquinho o papel da liderança, da implementação da área de desenvolvimento de negócio, uma cultura voltada para área de desenvolvimento de negócio, porque de nada adianta você querer implementar uma coisa se você não tiver alguém que te apoie nisso. Sem dúvida. Cara, é essencial, né? Assim, não existe você conseguir implementar essa cultura se a liderança não estiver com você. No meu caso, eu tive a sorte enfim, foi uma ideia que veio do Fábio, então, enfim, na largada eu já tive esse apoio e continuo tendo, a gente faz reuniões recorrentes com sócios, onde eu trago vários assuntos, enfim, a gente discute. Mas, assim, eu acho que é isso, ele tem que estar ali dividindo as informações. Eu acho que, na linha do que eu falei dos silos, né, e das lojinhas, dentro de uma mesma organização, uma das coisas mais importantes é a gente fazer a informação circular, né, porque isso potencializa cross-selling, enfim, ajuda em uma série de coisas, mas o papel da liderança é de abrir esse espaço, né, onde a conversa circule, onde ele mostra, liderar pelo exemplo, no sentido dele também reportar o que ele tem feito, né? Isso engaja. Ele mostrar quem tem feito também, e não só mostrar quem tem feito, mas falar, ter a coragem também de falar de quem não tem feito, né? Porque eu acho que, obviamente, de uma forma bacana, né? Porque eu acho que está todo mundo aprendendo sobre isso, então não está na cultura de todo mundo já fazer, mas aí trazendo esses pontos, assim, os mais polêmicos e menos polêmicos para a mesa, entre os sócios, porque é isso, conforme ele vai contaminando, a liderança vai contaminando os outros sócios, isso também vai descendo para baixo, e aí você consegue construir algo que, de fato, é coletivo e não individual.
Sensacional, Natasha. Você traz um ponto muito interessante, você fala de circular as informações. Parece que eu vejo que muitos advogados têm medo assim, de circular a informação, porque falam, putz, se roubarem minha ideia, você só tem uma? Se você só tiver uma, e você vai esperar o momento certo para soltar aquela ideia. O momento ideal, perfeito. E aí alguém já vai fazer a sua ideia. Então, é uma besteira assim tão grande. A construção, ela é coletiva. Isso, para mim, é muito coletiva. Não, se você está no escritório, você não vai ser advogado autônomo. E mesmo assim, cara. Exatamente. Você está ali porque, cara, quer dizer, cada um tem as suas decisões, mas eu acho que você vai no escritório porque você quer agregar valor e quem quer agrega valor para você. Não, você tem que pensar na instituição. Se você está numa instituição, você tem que pensar na instituição, certo? É isso. Cara. Eu acho que é um pouco isso. Mas, e querendo ou não, se você pensar na instituição, vai te ajudar a ganhar mais dinheiro. E não tem nada de errado nisso. Mas tem que pensar coletivamente, para fazer gerar mais valor para o cliente e gerar mais valor para o escritório e para você mesmo. Então, acho que você traz isso, é muito legal. Natasha, queria saber se você tem algum conselho para quem quer começar a investir na área de desenvolvimento de negócio no escritório e ainda não começou, já está atrasado, né? Mas tudo bem. Comece para ontem. Ontem. Tem que fazer conselhos. Vamos lá. Eu acho que assim, essa ideia de ter pessoas que entendem e têm a visão do negócio é algo que já traz você para um patamar diferente, né? Pensando na instituição em si, né? Você já conhece o business e tal, então acho que isso facilita bastante. Agora, para os advogados, enfim, que estão começando a carreira, ou sócios que também não têm muito hábito ainda de fazer isso, estão começando, passinho de formiga, tá atento no que está acontecendo no mercado, pegar as informações internas que você tem no escritório, juntar essas coisas, né? Porque no fim do dia, eu acho que como a gente começou a conversa, desenvolvimento de negócios não são ações estanques, né? Tem todo um linear ali que você tem que seguir, juntar essas informações e trabalhar com elas. E acho que talvez uma das dicas que eu acho que o mercado todo já tem reforçado isso para os advogados é entender que BD virou parte do job description de todo mundo, né? Se você é advogado, tenha isso em mente. Não vai adiantar mais trabalhar só com a parte técnica e ser um excelente profissional, porque você vai ficar para trás. É isso mesmo. E, Natasha, eu queria agradecer aqui a sua presença no BD Law por ter compartilhado a sua experiência com a gente. Eu queria saber se você tem um contato para deixar o pessoal quiser falar com você, aprender mais sobre BD. Espaço assim. Com certeza. Quem quiser me procurar, vai ser um prazer. Eu amo falar sobre esse assunto. Meu LinkedIn é Natasha Naiman. É Naiman com J, mas tem som de I. Então, vocês vão procurar lá o Naiman, N-A-J-M-A-N. E o e-mail é natasha.naiman@outlook.com. Perfeito. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Não deixe de nos seguir nas redes sociais. Estamos lá no Instagram, @BDenLaw, e no meu LinkedIn, Gabriel Bidini, onde vocês vão encontrar conteúdo sobre desenvolvimento de negócios e mercado jurídico. Este é o BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Nos vemos no próximo episódio. Até lá. BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende.